Evangelho de João, no capítulo 6. Meus irmãos, o Senhor Jesus está aqui fazendo um convite para o canibalismo, comer carne humana. Será que não? Não, né? É óbvio que não, né, irmãos? O Senhor Jesus está falando acerca de um relacionamento que os homens estabelecem com Ele a partir daquilo que o próprio Deus proporciona, ou seja, Ele vem falando que o maná que foi dispensado por Deus ao povo no deserto era resultado da graça, do amor, da compaixão de Deus em sustentar aquele povo. E aquele maná lhes foi proporcionado como como aquele que apontava para o verdadeiro pão vivo que desce do céu. O Senhor Jesus está explicando que aquele maná era resultado da sua pessoa. O maná propriamente não é capaz de alimentar espiritualmente o homem, mas o pão vivo que desce do céu e que dá vida eterna a todos os homens é realmente a pessoa divina humana de Jesus. Logo, ele está falando de uma comunhão com a sua pessoa, que tem por metáfora, como símbolo, o fato de comer, de se alimentar. Então, a comunhão, ela é consagrada, ela é selada, segundo esse ato que Jesus aponta de comer a sua própria carne. Mas ele está se referindo, obviamente, de maneira espiritual. Ele não está falando de forma literal, comer a sua carne, propriamente a sua carne física. Então, o Senhor Jesus está falando sobre esta comunhão íntima que se estabelece com Ele. Porém, irmãos, ele fala em termos tão vívidos, tão intensos, que os judeus se chocaram. Por quê, irmãos? Em virtude de dois fatos, muito simples de nós entendermos. Primeiro, que judeu nenhum vai comer carne humana. Então, eles queriam saber se era no sentido literal, não é? E segundo, que a comunhão que eles estabeleciam neste nível mais profundo de intimidade espiritual era com Yahvé, não era com um homem. Por isso que aquilo soou como um verdadeiro escândalo, pois se Jesus é simplesmente um homem, um profeta, a falar com os israelitas, eles ficaram chocados de Jesus exigir que os homens tenham comunhão com ele da mesma natureza profunda, um vínculo pactual profundo com o homem. Eles olharam assim e falaram: não, mas se essa pessoa é um homem, como que eu vou ter comunhão a ponto de querer comer a sua carne, mesmo nesse sentido espiritual, que é o que Jesus quer dizer? Pareceu-lhes ofensivo. De um lado, eles não eram canibais para comer carne humana, e de outro, eles não teriam uma intimidade espiritual com o homem meramente. E aí então o Senhor Jesus escandaliza essas pessoas. Versículo 60, irmãos. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam
com ele. Então perguntou Jesus aos 12: portanto, quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Para se ter uma comunhão com Cristo neste nível que ele aqui estabelece, a ponto de se identificar com ele na semelhança da sua morte, de morrer para si mesmo e de morrer para o próprio Senhor Jesus, se assim for necessário, esta crença, esta união vital com Cristo só se pode ser estabelecida mediante a ação do Pai. Ninguém pode vir a mim, diz o Senhor Jesus, se o Pai que o enviou não o trouxer. Porque, irmãos, ter comunhão com Cristo, de verdade, significa esta compreensão que Jesus aqui está falando. Assim, então, quando os discípulos abandonam, nós sabemos que Jesus tem ao seu redor 3 círculos de pessoas. Ele tem os seus discípulos, os seus apóstolos, os discípulos, que eram aquelas pessoas próximas que caminhavam, peregrinavam com o Senhor Jesus, e as multidões. Esses discípulos mais próximos, eles se escandalizaram com a palavra de Jesus e abandonaram, porque se é assim, se é para ter comunhão desta natureza, para mim não dá. E Jesus, demonstrando a sua completa confiança de que quem vem a ele é trazido pelo Pai, compreendendo a natureza da comunhão com Cristo Jesus, ele desafia os seus próprios discípulos. E aí Simão Pedro diz: não, a gente não vai se retirar, Senhor, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Aí o Senhor Jesus diz assim: eu não escolhi vocês em número de 12? Pois é, um de vocês é demônio, é diabo, vai me trair. Ou seja, os outros 11, eles não estão com Cristo por causa deles mesmos, irmãos. Eles estão com Cristo neste nível de comunhão, de compreensão sobre a união com Cristo, mediante o poder do Pai. Ora, se é assim a comunhão vital que Deus estabelece através do seu Espírito entre os crentes e Jesus, nós podemos compreender, irmãos, a natureza da ceia. A ceia, ela reflete justamente esta união que se estabelece com o Senhor. Vamos então lá para o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, onde está relatado pelo evangelista o episódio da ceia. Versículo 14. Capítulo 22, versículo 14. A Páscoa é preparada, nós sabemos dos elementos da Páscoa. Você tem sobre a mesa 4 taças de vinho, que os judeus celebravam o seu episódio de fuga do Egito. Então cada cálice representava um momento histórico dessa grande libertação proporcionada por Deus. Pastor, por que o senhor está falando desses cálices? Porque nós vamos ver 2 cálices de vinho aqui. E aí os irmãos podem ficar confusos. Oi, pastor, mas era um cálice ou 2? Eram 4. Só que um desses cálices serviu para o Senhor Jesus transpor da antiga aliança para a nova. Nós tínhamos lá as ervas amargas, o cordeiro pascal e outros elementos. Chegada a hora, diz o texto, pôs-se Jesus à mesa,
e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. O desejado ansiosamente é a palavra, é o verbo epitumê, o verbo que fala sobre este desejo, que é um desejo profundo, e aí foi traduzido por desejo ansiosamente. O Senhor Jesus estava em todo momento da sua vida ministerial esperando este momento maravilhoso. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, esta refeição, ela aponta para uma outra que vai ocorrer na volta, no retorno de Jesus. Essa refeição é muito bem relatada, meus irmãos, no livro de Apocalipse, as chamadas bodas do Cordeiro. Então, no episódio seguinte da nossa libertação definitiva desta terra decaída para a nova terra, que será aqui, a nova terra e o novo céu refeitos, o Senhor então vai nos celebrar uma boda, a boda do Cordeiro. Nós vamos nos casar em união, já estamos casados, mas aí efetivamente a união física será celebrada pelas bodas do Cordeiro. E eu tenho base bíblica para dizer para os irmãos que nós vamos comer mesmo, viu? Nós vamos comer. Nós não vamos ficar só lá brincando de nuvem. Nós vamos comer com o Senhor Jesus. Exatamente. O irmão Medeiros lembrou ali. É literal, é físico mesmo. Depois os irmãos leiam o capítulo 25 de Isaías, que fala, não precisa abrir, só vou mencionar, ali menciona as bodas do Cordeiro, a refeição pactual que será celebrada pelo Messias, e fala lá sobre carnes e vinhos. Seguindo o texto, e tomando um cálice, havendo dado graças, aí está, irmãos, a Eucaristia. Essa palavra foi surrupiada do meio evangélico pela conotação com o catolicismo romano. Então, algumas pessoas até de ouvir falam assim, mas o que? A ceia é Eucaristia? Pois eu prefiro essa palavra, irmãos, porque ela descreve exatamente o que Deus faz na ceia do Senhor. A Eucaristia é esta ação de graças, é o que a palavra significa, em que nós erguemos os nossos corações a Deus em virtude dos seus benefícios. Eu quero chamar a atenção para os irmãos sobre o que é a ceia. A ceia é uma Eucaristia, é uma ação de graças que erguemos a Deus pelos seus inúmeros benefícios que nos sobrevêm, através de Jesus. Nós louvamos a Deus pela sua bondade e misericórdia, pelo seu perdão, pela sua compaixão para conosco, pecadores miseráveis que somos. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: recebei e parti entre vós. Aqui é um dos cálices que Jesus toma, falando sobre o quê? A libertação do Egito. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão ázimo, pão sem fermento, tendo dado graças, mais uma vez, o partiu e lhes deu. Irmãos, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Por que Jesus partiu o pão? Deixe-me saber se os irmãos estão entendendo o que Jesus está aqui fazendo. Qual é o significado de partir o pão? Bem? Sim, também. Então, o pão significa que ele está compartilhando, por isso partindo,
essa refeição com os seus discípulos, com os seus apóstolos. Mas existe algum outro significado? Ele está partilhando a si mesmo, mas não está apontando para a sua morte, Dionísio, é isso que você quer dizer? Não é? Esse é o meu corpo, que é partido por vós. Esse é meu sangue que é derramado por vós. Então, o partir do pão, meus irmãos, impressionou certamente os discípulos, porque da mesma forma como o cordeiro era partilhado, o Senhor Jesus, ele diz que aquele cordeiro passou, agora é ele que é partido. Compreendem? Porque o cordeiro está à mesa, eles estão celebrando a antiga Páscoa, mas agora vai se comemorar a nova Páscoa, que a antiga apontava. Então, a nova Páscoa, o cordeiro pascal é quem? Jesus. Sou eu que estou dizendo isso? Não, é Paulo aos Coríntios. Ele diz que Jesus é o nosso cordeiro pascal. Da mesma maneira que o povo foi retirado do Egito para a terra que mana leite e mel, nós também fomos trasladados do império das trevas, nós também experimentamos este êxodo definitivo, fomos trasladados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. E quem fez essa travessia, comeu, bebeu da carne e do sangue de Jesus. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. E este cálice foi então partilhado com todos. Então, irmãos, o que é a ceia? A ceia é a instituição divina, através de Cristo, de um meio, de uma forma, de uma maneira de nos edificar na fé do Evangelho. Ela é também, meus irmãos, uma refeição pactual. Aqui eu quero chamar a sua atenção para o que é a ceia. Depois que Deus criou o homem e a mulher, o que Deus disse para Adão sobre as questões de comida? Hein? Deus disse que havia dado ao primeiro casal as ervas para que eles comessem, não foi assim? Não foi? Hã? Oi? O quê? No início não o quê? Não foi, ué. Foi, ué. Deus disse que daria para mantimento as ervas. Não é isso, irmãos? Isto. Então, observe. Após haver Deus criado todas as coisas, ele fala sobre comida com o primeiro casal. E esse padrão, meus irmãos, ele vai se repetindo ao longo das Escrituras, como sucessão. As refeições são oferecidas por Deus, sucedendo os atos de redenção divina. Então, antes da libertação do Egito, teve uma refeição pactual, que foi a celebração da Páscoa. Depois da promulgação da lei no Sinai, nós observamos que Moisés, juntamente com a liderança de Arão e os outros sacerdotes, eles ficaram a meio caminho do pé do Sinai e do cume, e eles celebraram com Deus uma refeição. Eles comeram em celebração à promulgação da lei. Nós vamos vendo este padrão se repetindo ao longo das Escrituras.
Por exemplo, olha que interessante. Depois de haver Deus dado vitória a Abraão, veio um sacerdote que não tem começo de dia e nem fim de dia. Como que é mesmo o nome dele? Melquisedeque. E o que ele oferece para Abraão? Vocês se lembram? Bom, já que vocês estão um pouco esquecidos, abra aí, Gênesis 14. Versículo 18. Quem achar pode ler. Trouxe o quê? Olha, não era bolacha Mabel, nem suco de uva. Era pão e vinho. Mas por que tem que ser pão e vinho? O que vocês acham? Abençoou, versículo 19, ele a Abraão e disse: bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então Abrão manifesta a sua gratidão pela vitória na guerra, dando o dízimo dos despojos, dando o dízimo da guerra. Pão que alimenta e vinho que alegra o coração. Melquisedeque está aqui oferecendo a Abrão a alegria do pacto dele com o Senhor. Através desses elementos ficou caracterizado o sustento, a nutrição divina e a alegria do Senhor. E tantas outras questões. Mas observe, meus irmãos, em outros momentos da história bíblica, nós vamos ver, não temos aqui tempo para passar por cada um desses episódios, mas nós temos diversas refeições pactuais que são celebradas por Deus na antiga aliança. Vocês já repararam que o Senhor Jesus está sempre a comer com as pessoas? Ele foi inclusive injustamente acusado de quê? De ser o quê? Beberrão e comilão. Glutão. Mas a gente sabe que isso é uma acusação injusta. O Senhor Jesus era um homem de jejum e de muita oração. Isso foi uma calúnia. Ele não era uma pessoa que pecou por glutonaria, muito menos por embriaguez excessiva. O Senhor Jesus era um homem moderado, que tinha temperança, ele não pecou. Pastor, por que você fala assim que ele era um homem de temperança? Porque o vinho que Jesus bebeu era alcoólico. Era alcoólico. Jesus não bebeu outro vinho, até porque suco de uva a gente só teve acesso muito tempo depois, né? Mas enfim, o fato é, meus irmãos, que o Senhor Jesus foi acusado injustamente. Mas por que ele estava sempre nas casas das pessoas? Por causa da comunhão que se estabelece através da refeição. Já viu quando a gente recebe pessoas à nossa casa e eles partilham da nossa mesa? Não é tão gostoso porque a gente sorri, a gente lembra de coisas que já se passaram, que vivemos juntos com aquela pessoa, nós projetamos outros encontros, nós falamos sobre aquilo que atraiu a gente na pessoa que nós estamos recebendo em nossa casa, os elos da amizade, do amor, da consideração, do respeito. É uma festa, é um casamento, aniversário, é uma festa. Nós ficamos assim
celebrando não só dando graças a Deus, mas assim aquilo serve para nós interagirmos uns com os outros. O Senhor Jesus fez uso desse costume judaico de estar nas casas das pessoas, porque ele queria ter de fato comunhão com elas, levar o reino até elas. E nós podemos nos lembrar de vários episódios assim, não é, irmãos? Mas eu me lembro de Zaqueu, bandido, homem que roubava o próprio povo de Deus, riquíssimo, ele que se colocou nanico que era, se colocou em uma árvore para avistar Jesus, e o Senhor Jesus, sabendo quem ele era, antes que ele pedisse, nem sequer pensava Zaqueu sobre isso. O que o Senhor Jesus disse para ele? Desce depressa, porque me convém. Olha a autoridade de Jesus. Eu estou me convidando para ir para a sua casa. Alguém poderia dizer assim para um Zaqueu atrevido, né? Não, mas eu não estou te convidando. Não é assim? Mas veja, tal era a glória do Messias, que o fato dele se inclinar para estar na casa de Zaqueu e dizer o que disse, aquilo não soou como um atrevimento da parte de Jesus, muito ao contrário, uma honraria. Zaqueu não titubeou. E a própria presença de Jesus estabeleceu o reino naquela casa de bandido, irmãos. E eles celebraram com uma refeição o arrependimento de Zaqueu. Olha que maravilha. Não é maravilhoso? Mas nós poderíamos nos lembrar, irmãos, de muitos episódios, mas a ceia, ela é então esta refeição pactual que Deus nos dá singelamente através de Jesus para a edificação espiritual da igreja, para a selagem, para o selo de pertencimento. Abra aí, por favor, no livro de Jeremias, que é onde Jesus retira os termos da instituição da ceia. Jeremias, capítulo 31. A autoridade que foi conferida a Cristo para instituir a ceia, o Senhor Jesus o faz através das próprias palavras das Escrituras. Ele diz assim, a partir do versículo 31, eu vou pedir aos irmãos que leem de forma em uníssono o versículo 31. Então, eu já expliquei isso várias vezes na ceia, mas é importante que os irmãos se relembrem. Então, eu vou fazer o teste se os irmãos estão realmente com a memória boa. O nova aí é uma nova, como alguém que tira um carro novo na concessionária, ou é alguém que faz do carro velho ficar novinho em folha? Opção A, opção B, opção C, nenhuma das alternativas assim. Qual é a alternativa? Letra B. Certa resposta. Letra B. Certa resposta. Irmãos, a nova aliança não é uma nova que remove todas as outras e institui uma completamente sem relação alguma com as outras alianças. O que Jesus está dizendo é que ele é efetivamente o arco-íris de Noé. Que ele é efetivamente as tábuas da lei. Que ele é efetivamente o verdadeiro Davi, o rei eterno que viria. Ou seja, Jesus diz, quando ele ergue a taça, dando graças, parte o pão, ele é de fato o Cordeiro Pascal. Ele é
tudo aquilo que foi simbolizado a respeito dele no Antigo Testamento. Ele é a circuncisão que celebrou a aliança de Deus com quem? De Deus com quem? Não, peraí. A circuncisão foi instituída por Deus para celebrar a aliança com o povo judeu. Mas no lombo de quem? No lombo de quem foi celebrada essa aliança? Com quem? Irmãos, a noite foi difícil, vocês não dormiram bem? O que aconteceu? Deu insônia? Ficou preocupado com o time do Cruzeiro? Com o time do Galo, que perdeu, graças a Deus? E aí? Deus celebrou a circuncisão com quem, irmãos? Com Abraão. Ou foi com Abrão? Foi com Abrão, né? E depois com Abraão. É isso aí, irmãos, foi com Abraão. Então o Senhor Jesus, ele está dizendo que a sua vida consuma, leva a termo, realmente cumpre tudo o que as outras alianças fizeram. Elas eram apenas antecipações da aliança que se consumaria em Cristo Jesus. Diferente, meus irmãos, de alguns ramos evangélicos, nós não cremos que Deus tentava fazer aliança com o homem e falava: não, irmãos, as outras alianças foram eficazes para salvar os eleitos, para levá-los à salvação. Entretanto, elas eram parciais nos seus trabalhos, e agora, em Cristo Jesus, elas são levadas a termo, elas alcançam, de fato, uma abrangência, um poder, uma eficácia que não foi revelado assim para o primeiro casal, por exemplo, Adão e Eva. Ok, irmãos? Está entendido? Então, o termo que Jesus diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Este é o cálice da nova aliança. Jesus está citando Jeremias. A autoridade dele, ele está dizendo que aquilo que ele acaba de fazer tem vínculo com esta promessa: a nova aliança no meu sangue. Oi? Nova, última, definitiva. Quais são os benefícios da ceia, para nós avançarmos aqui? Peço aos irmãos que abram aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, texto importantíssimo para a nossa vida. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10. Meus irmãos, o capítulo 10, passando pelo capítulo 11, desde o capítulo 8, passando pelo 9, ou seja, de 8 a 11, são capítulos em que Paulo está corrigindo uma atitude dos coríntios em relação aos seus irmãos em Cristo, que trazia dano, uma atitude danosa para a comunhão cristã, que dividia os cristãos. O que seria isso? Em breves palavras, nós sabemos que anexo aos templos pagãos em Corinto, havia açougues, e havia ali também refeições celebradas aos ídolos do templo. Então, anexo aos templos pagãos, os sacrifícios que eram oferecidos ali contavam com o suporte desses açougues, desses homens que vendiam esses animais. E os nossos irmãos, sabendo que a terra e a sua plenitude pertencem ao Senhor, diziam assim: não, mas espera aí, aqui não tem problema nenhum, essa carne aí não é para o ídolo, essa carne aí é de Deus. É verdade, é verdade. Não tem nenhum problema na carne, tem, irmãos? Por isso é que se tiver uma galinha preta na esquina, você pode comer a galinha. Tem coragem? Tem coragem? Eu tenho.
Tem, Robin? Eu como. Tem gente resmungando aí, não, eu não como não. Eu não como não. Então a galinha é do diabo? Tudo que Deus criou é bom, menos a galinha que está na macumba ali. Não é assim? Ei, irmãos? Irmãos, eu estou mexendo com a consciência de vocês. Vocês precisam dar graças a Deus pela criação. A galinha é ruim ou é boa? É boa. Tudo que Deus criou é bom. E recebido com ações de graça, nada é recusável. A galinha preta é deliciosa, é verdade, dona Ida, é verdade. Galinha preta é muito saborosa. Ô Gabriel, esse estudo aí eu acho que não vai poder subir, não. Mas, irmãos, eu sei que isso mexe com os nossos escrúpulos, mas nós temos que ter esta confiança em Cristo Jesus, que todas as coisas que Deus fez é boa. Agora, comer com escândalo é bom? Hein, irmãos? É bom comer com escândalo? Não. Mas afeta a quem? A você ou quem te vê? A quem vê. Então, comer com escândalo não é recomendável. Oi? Faz essa recomendação. E outra, aqui vai. Se a sua consciência não está confortável, o que não provém de fé é pecado. Então, pastor, eu não tenho essa segurança de comer a galinha preta. Eu te respeito. Eu sei que é difícil. Mas aqui, dá uma aceleradinha aí, viu? Porque a gente precisa amadurecer. Nós precisamos amadurecer. A pessoa fala assim, não, mas é fraco na fé. Sim, é fraco na fé porque vai ficar forte. Não é fraco que vai ser sempre fraquinho. Tem que ficar forte. E como que fica forte? Abastecer a consciência com a palavra de Deus. A pedra de toque, o julgamento acerca do que é bom e ruim tem que ser as Escrituras, e não o que você acha que é ruim. Eu não acho bom comer chocolate, não. Sabe que tem um pastor, ele chama Francisco Marretão. Já ouviram? O Francisco Marretão fala assim, que esse negócio de comer, ele fala desse jeito, esse negócio de tomar Red Bull não é de Deus, não. Porque, de fato, o Red Bull altera um estado da consciência, vocês sabem disso? Aí ele cismou com o Red Bull. O presbítero Salatiel falou, deve ser por causa do chifre. Da asa, né? Red Bull te dá asas. É. Pois é isso também. Nosso irmão Medeiros está lembrando aquele episódio lá no capítulo 11, se não me engano, de Atos dos Apóstolos, em que o Senhor, para levar Pedro a pregar o evangelho a Cornélio, o centurião, Deus lhe mostrou um manto com vários animais que os judeus consideravam impuros. E aí o Senhor lhe ensina que tudo que Deus fez é bom. E ele manda Pedro comer, para que ele perca o escrúpulo que tinha, não só em relação à comida, mas à vida dos próprios gentios, que era o que Deus queria mostrar para a igreja. Então vamos lá no capítulo 10, que fala sobre os benefícios da ceia. Paulo está dizendo para que os irmãos ajam com amor. Eu esqueci de mencionar um outro elemento. Perigoso em comer com escândalo. Sim, pode falar, Robin. Não, é questão ritual. Ritual. Tem a higiene, obviamente, mas acima de tudo é uma questão ritual. Por quê? Os animais impuros, Robertson, estavam associados a ritos pagãos. Então Deus, para separar Israel, disse, não comam porco, porque o porco é sacrificado lá no rito pagão. Vocês não devem tocar neste alimento. Mas não era porque Deus tinha diferença da carne de porco para do animal, mas era para ensinar aos judeus a pureza ritual. Então, no capítulo 8 e 9, meus irmãos, Paulo também diz sobre a consciência. Eu acho que eu mencionei isso, né? Às vezes eu vou abrindo as janelas e me esqueço. Mas eu falei, também para a sua consciência é importante ficar esperto.
Vamos então ao capítulo 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Quer dizer, não fiquem aí se envolvendo com a idolatria sem nenhum tipo de cuidado. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Agora veja, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão ou participação do corpo de Cristo? Veja, Paulo menciona aqui as questões relacionadas à ceia, não de uma maneira, meus irmãos, que nos leva a crer que o apóstolo Paulo considerava a ceia como uma mera lembrança da morte de Jesus. Por quê? Porque os termos que Paulo usa são termos sacramentais. O que é este sacramento? Preste atenção nesse desenho para ajudar os irmãos a entender. Então, veja, nós temos o benefício espiritual, a ação divina, por meio do seu Espírito, nos comunicando, nos levando a crer, a participar dos benefícios da morte de Jesus. Eu vou perguntar para os irmãos, vocês estavam lá na hora que Jesus morreu? Não. Como que eu posso participar de uma morte se nem presente fisicamente eu estava lá? Porque quando uma pessoa morre, e aí você olha assim para a pessoa moribunda, que acaba de falecer, morreu. Você está participando daquele momento. Aí depois você vai enterrar, e você fala, realmente eu enterrei minha mãe, enterrei meu pai, morreu. Mas nós participamos da morte de Jesus assim? A Bíblia diz que aquela morte não foi só a morte do homem da cruz. Aquela morte tem benefícios espirituais. O maior deles, ela nos perdoa. Ela quitou a nossa dívida. Mas ela não só quita a nossa dívida, ela também nos santifica, ela nos purifica. A morte de Jesus, o seu sangue, nos purifica de quantos pecados? De todos? Então é aqueles que você já cometeu, comete e que vai. Então o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Eu tenho que me acostumar. Então vamos lá, irmãos, o benefício ali. De um lado está esses benefícios da morte de Jesus. Mas está tão difícil aqui que... Benefício. Deste lado de cá está o quê? O pão e o vinho. Certo? Então, esses benefícios que são o que realmente nos é dado, eles se relacionam com o pão e o vinho. Na tradição cristã, de maneira geral, irmãos, nós temos três grandes vertentes. Existem outras com elaborações nuançadas, detalhes, mas nós temos os literais, os memorialistas e os realistas. A união entre o benefício e os elementos da ceia, eles nos falam de três formas segundo essas vertentes. Os literalistas, eles dizem que a união entre o benefício, obrigado, meu querido Davi, o benefício de David é o pai, eu sempre confundo, mas é quase a mesma coisa. Então, irmãos, os benefícios são comunicados de tal maneira que os católicos romanos chegam à conclusão que o pão vira o quê? A carne de Jesus.
Então, por isso que alguns católicos, eles não mastigam a hóstia em respeito ao corpo físico de Jesus. Irmãos, abra comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Por que que o rito católico é uma profanação seríssima da ceia? É uma superstição imposta ao rito da ceia. Porque eles desterritorializam, eles tiram do céu o corpo santo de Jesus. E a Bíblia diz que isso não aconteceu e não acontecerá. Capítulo 3, quem achar, leia por favor o versículo 19 a 21. Que Deus tem poder de transformar pedra em filhos de Abraão, ele tem, não tem, irmãos? Deus tem. Mas ele faz isso em relação ao corpo santo do seu filho, transmutando-o na ceia? Não, ele não faz isso, irmãos. Porque o versículo que nós acabamos de ler diz que o corpo de Jesus está recebido, foi recebido no céu e lá será preservado até a restauração de todas as coisas. Gente, é tão óbvio isso que Jesus diz o seguinte: olha, eu não vou comer mais o fruto da videira com vocês, até que dia? Até aquele dia. Então, ele não pode comunicar o seu próprio corpo, que ele disse que não estará presente até a restauração de todas as coisas. Veja, irmãos, o que é idolatria quando chega na igreja. Você acha que a idolatria chega assim, de tridente, rabo, chifre, não é? Pés escamados, dizendo, eu sou o diabo e trouxe a idolatria para a igreja. Não, irmãos. A idolatria chega de sapatinho de pelúcia. É assim que a idolatria chega. E aí, de uma união sacramental que a Bíblia realmente fala sobre o que significa o corpo de Jesus e os benefícios que ele traz, e os elementos da ceia, vira idolatria. A ceia substituiu, a ceia católica, a missa, que é a missão, substituiu o sacrifício de Jesus. Isso é terrível, irmãos. Terrível. A Bíblia diz, irmãos, que o segundo mandamento da lei de Deus é qual mesmo? O primeiro é não terás outros deuses diante de mim. Mas o segundo é qual? Não farás para ti imagem de escultura. Então a Bíblia proíbe a mínima perversão do culto estabelecido por Deus. Irmãos, usar foi pegar sem o paramento adequado a arca. E Deus fez o que com ele? Deus matou. Aí as pessoas falam assim, mas gente, sabe por quê, irmãos? Deus fez essas coisas? Para mostrar para nós que a mínima perversão no culto a Ele é digna de morte. Quem sou eu para dizer que a carne de Jesus se transforma, o vinho e o pão se transforma na carne de Jesus? Então, o segundo mandamento bloqueia peremptoriamente, irmãos. Ou nós cremos nisso ou nós não somos reformados. Porque irmãos perderam a vida para defender essa verdade contra a idolatria do catolicismo romano, irmãos. Quem me chamou? Robert.
Pode falar para nós. Exatamente. Exatamente. Então, além de ser uma blasfêmia, coloca sobre as mãos do sacerdote este poder mágico, né, de transformar pão e vinho em carne e sangue do Redentor. Mas nós temos também, meus irmãos, os memorialistas. Os memorialistas. Lembram-se quando Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Sim, a ceia é uma anamnese. O que é anamnese? Quando você vai no psiquiatra, o psiquiatra costuma fazer uma anamnese com você. Eles aprendem isso, que é uma relembrança dos seus atos, para ver efetivamente como anda a sua memória, como anda a sua consciência, como andam as suas relações com o passado. Já viu pessoas que quando falam do passado choram? Já viu? São feridas abertas, são feridas profundas que a pessoa carrega por toda a vida. E só o fato de mencionar isto já causa enorme comoção. A anamnese, portanto, irmãos, não é uma coisa simples, é uma coisa profunda. Deus nos chama na ceia a rememorar, a relembrar, a reencenar, a reviver, a viver de novo, irmãos, aquele ato maravilhoso da ceia. Não é uma coisa simples. O Espírito de Deus, atuando através da sua palavra, nos leva de volta, irmãos, àquele mesmo cenáculo onde Cristo Jesus celebrou a ceia. Aquelas mesmas emoções profundas, aquele mesmo entendimento maravilhoso. Agora o Espírito de Deus, embora nós não estejamos lá com Cristo, Ele nos leva para lá. Mas veja, nós somos os realistas, porque as forças da memória, evocadas através do rito, não são capazes de sacramentar as realidades espirituais da ceia. Por isso nós somos aqueles que creem que a ceia é um sacramento e não apenas uma ordenança, uma ordem para lembrar, mas há algo que acontece maravilhosamente na ceia. E eu peço aos irmãos que retornem para o texto de Coríntios, porque é ali que está a base bíblica para a nossa concepção realista da ceia. Que é o que a Escritura ensina. Veja, porventura o cálice da bênção, veja, esse cálice é cálice de bênção. E qual que é a bênção? Não é a comunhão do sangue? Algumas traduções falam participação, porque a palavra aí é koinonia, a palavra grega aí é koinonia, comunhão, participação. Eu tenho comunhão com o sangue de Jesus, Lília? O que vocês acham? Tenho de forma literal? Hein, irmãos? Quando eu bebo o cálice, eu bebo o sangue de Jesus? Não. Mas percebam os termos de Paulo. Se é só lembrança, por que ele fala que é uma comunhão com o sangue de Jesus? Por que Jesus diz que o seu corpo é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida? É porque a união entre o benefício e aquilo que a ceia significa não é apenas uma memória, não é literal também, mas é real, irmãos. Há uma união real com o Cristo que está lá no céu. O Espírito Santo é aquele agente divino responsável por promover esta unidade. Veja, capítulo 10 ainda.
Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então, irmãos, a ceia, ela celebra várias coisas. Ela anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Ela anuncia a morte e a volta de Jesus. A ceia celebra a nossa libertação do Egito, não daquele Egito, mas do império das trevas sobre o qual nós estávamos manietados. A ceia celebra, meus irmãos, a união mística que temos com o corpo de Jesus. Nós somos herdeiros de todas as coisas com Cristo. Embora Ele esteja lá e nós cá, estamos vinculados espiritualmente. Eu dei um exemplo aqui na quarta-feira, que infelizmente alguns irmãos que estão aqui não vieram, por motivo justo eu não sei, mas enfim. Deixe-me dar um exemplo. Quando os reformados dizem que temos união real com Cristo, eles estão se referindo não só ao Espírito de Jesus, à alma de Jesus, mas ao seu corpo propriamente, irmãos. Porque, veja, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Pastor, mas aí é cair no engano católico. Não, calma. As realidades trazidas pelo Espírito Santo na ceia dizem respeito à pessoa inteira de Jesus, irmãos, e isso é extraordinário. Nós não sabemos, irmãos, como essas coisas se dão na realidade espiritual em que elas acontecem, mas a Bíblia nos estimula a crer desta maneira. Então veja o exemplo que eu vou dar para ilustrar essa presença real. O senhor Luiz Inácio, presidente desse país, está presente aqui na igreja? Hein, irmãos? Está ou não está? Sim ou não? Sim e não. Vocês já estão acostumados comigo. Não é? Então Medeiros matou a charada. Estamos todos vinculados ao senhor excelentíssimo presidente da República deste país. Quer você goste dele ou não, é o presidente eleito, é o poder que está à testa do governo federal, no poder executivo deste país. Pastor, mas eu não votei nele. Problema seu, mas a vida dele interfere na sua, ou não? Então, Abner lembrou lá, Romanos, capítulo 13. Todas as autoridades são constituídas por Deus, seja para o benefício do povo ou para o julgamento dele. Nesse caso, eu acho que é julgamento, né? Mas assim, o fato é, meus amados irmãos, que Deus tem propósito com as autoridades e elas se tornam reais na vida cotidiana de todos nós. Não presencialmente, mas espiritualmente, de certa forma. Elas se tornam presentes pelas leis que são votadas, pelos decretos que são aprovados pelo Congresso. Enfim, há vários meios que a presidência se faz presente em nós, entre nós. Oi? Eu não posso, né? Mas enfim, irmãos. Agora, o que o Espírito Santo faz com Cristo? Em uma proporção muito maior, de forma muito mais eficaz, o governo de Cristo é sentido entre nós, irmãos, pelas leis da sua santa palavra e pelos sacramentos, o batismo e a ceia. Este é o momento, então, esperado por Jesus todas as vezes que celebramos a ceia. Ele tem essa expectativa: eu serei comunicado ao meu povo,
Eu estarei presente com eles. Diz ele, estou à porta e bato. E o que ele fala? Se alguém abrir a porta, irmãos, eu creio que esse versículo é uma referência à ceia. Eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, se alguém abrir, eu entrarei, serei eu com ele e ele comigo. Lembrando aqui o versículo, né? Então, irmãos, é algo maravilhoso. Infelizmente, muitos cristãos vêm despreparados para a ceia, não porque estão em pecado um ou outro, mas porque, irmãos, não têm compreensão, discernimento do corpo e do sangue de Jesus. Vá ao capítulo 11. Vocês sabem que o vinho da ceia era com álcool. E no versículo 17 diz assim a palavra: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. Vamos atentar aqui para esse termo que Paulo usa. Não está se referindo aqui, Paulo, a um templo, porque não havia templo nesse momento histórico da igreja. Paulo está se referindo ao momento solene em que, em assembleia, a igreja se reúne. Ele diz: haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. Então havia, meus irmãos, olha que loucura, sala VIP. Sala VIP entre os coríntios. Essa é uma inferência que eu julgo muito apropriada, de Gordon Fee, um bom exegeta. Ele diz, meus irmãos, que provavelmente em Coríntios havia este arranjo: uma parte mais alta da casa ficavam a seleta elite corintiana, e na parte baixa ficava a seleta, eu ia falar palmeirense, né, mas é também de corintiano, a ralé. E eles faziam isso, meus irmãos, para celebrar o ágape, que era a refeição do amor. Como se não bastasse essa blasfêmia da comunhão cristã, que vai de encontro àquilo que Deus em Cristo realiza, a unidade da igreja. Veja o versículo 19. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Paulo entende que Deus ordena essas divisões para trazer à tona quem entre os coríntios de fato teme a Deus. Mas elas não estão aprovadas por Deus. Deus ordena para julgamento desse povo, mas ele não aprova esse tipo de atitude. Vir à mesa do Senhor. Agora veja, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, então o culto acontece em um lugar, o culto não acontece virtualmente. Ah, pastor, tem igreja que encontra aí virtualmente. É uma blasfêmia. O culto é presencial, não é virtual. Eu posso conversar com irmãos e tal, mas culto não é transmissão pela internet, crente. Ah, eu não vou no culto não, depois o Gabriel vai postar a pregação do pastor e eu vou ver. Vai. Vai nessa. Se você está doente, enfermo, é outra coisa. Mas se você está bem, pode vir à casa de Deus e troca o pastor Wellington pelo Augusto dos Nicodemos. Não é? Faça isso não, meus irmãos. Eu não valho nada. Realmente o Augusto vale mais. Mas não é isso que se trata. Você precisa vir à casa de Deus, porque é aqui que Deus despede a sua bênção. Mas o assunto é outro. Já vamos finalizando. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Quer dizer, vocês estão fazendo alguma outra coisa.
Não é a ceia. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, esganado, gente esganada, ao passo que há também quem se embriague. Eles pegavam o vinho da ceia e enchiam a cara, meus irmãos. Pastor, que loucura que é isso? Pastor do céu, que igreja doida! Já pensou, irmãos? Mas Paulo está instruindo esses irmãos com todo o amor que aquele homem tinha e tem. E ele ensina, irmãos, vocês têm que se reunir para celebrar a unidade do corpo de Jesus. Por que eles faziam isso? Porque os ritos pagãos, irmãos, eram regados a muito vinho. Dionísio era o deus do vinho grego. E quando se cultuava Dionísio, os coríntios fizeram isso provavelmente muitas vezes, eles adoravam Dionísio com tamborins, bebedeira, até ficar embriagado, cair de êxtase e falar em línguas, inclusive. Então, mal acostumados com esses cultos, muito provavelmente os coríntios acharam assim: não, a gente pode também beber. Irmãos, não vos embriagueis com vinho em que há contenda. O vinho leva, meus irmãos, ao escárnio. O livro, a embriaguez excessiva, leva à intemperança, à perda dos sentidos, à nudez, como no caso, por exemplo, de Noé. O vinho é um dom divino, mas excessivamente tomado, ele leva a todas esses pecados. E os coríntios fizeram isso. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu. E disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, o que Paulo quer dizer com indignamente, irmãos? Se vocês bebem, tendo divisões entre vocês, embriaguez, glutonaria, sem discernir aquilo que vocês estão fazendo, a união sacramental, o cálice da bênção e a comunhão no corpo de Jesus, vocês estão bebendo de forma indigna. E aí veja o que ele fala: será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, se é que ele tem esse discernimento sacramental. E assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Irmãos, às vezes a igreja fica cheia de gente enferma. A gente fica preocupado. Pastor, o senhor virou pentecostal? Crente não fica doente? Não, não é isso. Mas, irmãos, eu não tenho como te dizer o que está acontecendo com a igreja. Mas esse texto me dá base para compreender que tocar na ceia de forma indigna traz malefício para a sua vida, inclusive na saúde. Eu acho que os irmãos todos que estão aqui concordam comigo, não? Hein, irmãos? Então, eu não posso dizer assim: a Isabel está doente porque a Tássio óbito. Desculpa, tá, irmãos? É só tomar como exemplo aqui, que foi o primeiro que eu vi. Né? Vocês são muito bonitos.
Ah, tá assim porque está tomando a ceia. Irmãos, não se trata disso. Mas uma coisa a gente tem que fazer. Pastor, e se eu tomei a ceia sem discernimento? Porque em pecado a gente sempre está, de alguma forma. É verdade. Então, não basta você ter um rigorismo, né, ético e para participar da ceia, porque a ceia, para te abençoar, não depende disso. Mas, por outro lado, irmãos, nós devemos ter cuidado e discernir o que estamos fazendo. A seriedade, o desejo de se libertar dos seus pecados, de viver uma vida íntegra na presença de Deus. Esta ceia é para nos fortalecer. Então, a ceia exige de nós esse discernimento. Por que não somos a favor da pedocomunhão? Há reformados que, já que batizam crianças, então eles dão a ceia para as crianças. Por que nós não cremos nisso? Veja, a igreja reformada não dá ceia para ímpios. A igreja presbiteriana não batiza crianças, ela batiza os filhos da aliança. E ela dá ceia para crentes. Por quê? Porque é possível, irmãos, que crianças de 8 anos, 9 anos, 12 anos sejam convertidas a Deus. O problema é que participar da membresia exige outros discernimentos. Então veja, preste atenção, porque isso é importantíssimo. Paulo diz aqui que é preciso discernir o corpo. Então, se a criança, examinada por um conselho, ela consegue atingir esse entendimento, ela pode participar da ceia. Eu não vejo problema nisso. Agora, nós não distribuímos a ceia indistintamente para crianças. Os irmãos entenderam? Então, são casos raros. São casos muito raros. Mas, irmãos, o Gabriel vai ver isso nas filhas, em nome de Jesus. Jorge e Isabel também já devem estar manifestando essas coisas. Os nossos filhos, irmãos, eles são muito especiais porque eles já mostram, muito pequenininhos, uma confiança em Jesus. É impressionante, não é, Maria Emília? É muito gostoso você ver isso. Agora, não é porque ele fala, em nome de Jesus, amém. Não, não é porque ele fala isso que ele já pode participar da ceia, porque a ceia, ela exige esse discernimento. Por isso que nós, presbiterianos, não distribuímos o pão de maneira indistinta para crianças. Nós batizamos todas elas, porque o rito do batismo não exige só crença, fé, ele também inicia a família da aliança. O batismo de Jesus não é o de João Batista. João Batista batizava pessoas da aliança que se arrependiam. Jesus batiza as crianças e os crentes que estão introduzidos na aliança. Então, o batismo de João Batista não é o batismo de Jesus. O batismo de Jesus é o batismo da circuncisão de Cristo. Por isso que nós batizamos as crianças. Mas não damos a ceia para elas, de forma indistinta. Nós não batizamos crianças, nós batizamos os filhos dos crentes. E nós distribuímos a ceia para os crentes, e não para todas as pessoas indistintamente. Ficou claro, irmãos? Para finalizar, eu preciso da atenção dos irmãos só para ler um texto quanto à frequência. Nós não temos como correr todos os textos, mas eu quero aqui passar em Atos dos Apóstolos para mencionar isso para os irmãos. Com que frequência Deus quer que a ceia seja celebrada? Já que ela nos beneficia, já que ela é um sacramento e não apenas uma memória, ainda que ela não seja uma comemoração do corpo físico de Jesus,
transubstanciado nos elementos. Mas com que frequência Deus quer edificar a sua igreja? Irmãos, tudo leva a crer que o dia do Senhor se transformou do sábado para o primeiro dia, do sétimo para o primeiro dia. Isso não é algo incomum. As festas judaicas, se você for ler, vai ver que havia sábados no primeiro dia da semana. Sábados judaicos comemorados no primeiro dia. Então, nós percebemos pelo Novo Testamento que a igreja passou a cultuar no domingo, o primeiro dia da semana. Por qual razão? Por qual razão? Por causa da ressurreição. E a Bíblia diz, irmãos, que a ressurreição é um sábado do Senhor. A Bíblia ensina isso. Resta ainda um repouso. Capítulo 1, então, no versículo 14, diz assim a Escritura. O Senhor Jesus manda o povo esperar em Jerusalém e fala: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Certo? A palavra partir do pão e nas orações mostra exatamente esta vida comunitária dos crentes, mas a expressão partir do pão parece se referir, meus irmãos, ao rito da ceia. Veja lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Os cultos na igreja demoravam, né? Demoravam. Para você ter uma ideia, uma carta inteira de Paulo era lida nas igrejas, em culto. Hoje, quando a gente lê 20 versículos, os irmãos falam: meu Deus do céu, o pastor quer ler a Bíblia inteira. Né? Mas naquela época o povo não tinha preguiça não, viu, irmãos? Graças a Deus. Tinha pecado igual a gente, mas esse. Então a igreja fazia a habitual leitura das Escrituras quando se reunia. Mas ela partilhava o pão também. Então, irmãos, não tem como eu discorrer aqui as intervenções históricas dos homens no rito da ceia, mas a prática reformada era a celebração semanal da ceia do Senhor. E servindo o cálice do vinho e o pão. Hoje nós optamos por uma frequência, ela existe, mas ela é mensal. Pastor, o que define então as Escrituras sobre isso? Veja. A ceia, atenção, irmãos, a ceia, ela envolve uma administração da mesa. Qual é essa administração? Será que é só servir pão e vinho? Não. A mesa envolve o pastoreio dos crentes. Porque as chaves do reino que foram entregues aos presbíteros da igreja deve ser usada para dar entrada a quem é crente, de fato, e isso pelo rito do batismo, administrado por um ministro, ou impedir as pessoas do reino com a admoestação, a suspensão da ceia ou a excomunhão do membro.
Observe, irmãos, que a profanação da ceia, tomada indignamente por um membro da igreja, afeta todo o corpo. Por isso que nós entendemos que a ceia, para ser administrada, precisa ser par e passo, ao mesmo tempo, de um pastoreio efetivo dos presbíteros sobre a igreja, para que os membros em pecado não ponham a mão na fogueira. Fogueira não, né? É fogueira? Para eles vai ser, irmãos. Ah, pastor, eu estou em adultério, mas a minha vida está bem com Deus. Pastor, eu estou quase arrebentando a cara da minha mulher. Deu até polícia lá na porta de casa, mas eu estou bem com Deus. Pastor, eu saí na mão com o vizinho lá, puxei a faca para ele. Eu tive um membro que fez isso assim, sabe? Uma igreja aí. Nós somos admoestados, ele não quis não. E saiu, quase saiu na mão com a gente também. Puxou a faca para o vizinho, um crente fazendo isso, Joaquim, já pensou? Aqui é lampião, é? Mas eu estou bem com Deus. Essa pessoa, irmãos, veja, se ela chegou ao ponto de cometer este ato insano, público, notório, e vem até a ceia, ela está fazendo algo que prejudicará a igreja do Senhor. Pastor, e uma fofoquinha? E uma linguinha grande? Será que pode tocar na ceia? Toca não. Toca não. Ah, pastor, mas a fofoca ninguém está vendo. Mas Deus viu. E por isso talvez você está fraco e doente. E pode até dormir. Então, irmãos, cuidado com o crente linguarudo à sua volta. Pastor, o que é isso? O senhor é muito rígido. Não, irmãos, não sou eu, não. É Paulo. A Bíblia diz: não vos associeis com aqueles que se dizem crentes, são beberrões, maldizentes, roubadores. Irmãos, eu não quero comunhão com crente assim, porque ele não está manifestando a vida de Cristo na vida dele. E não é porque eu acho que ele não tem uma conversão, às vezes tem, mas ele está totalmente fora da presença de Deus, porque habitualmente ele se dá a esse pecado terrível. A maledicência no meio do povo de Deus, irmãos, é tolerada pelos conselhos das igrejas, mas eu louvo a Deus por esta igreja que pagou um preço altíssimo por resistir à língua grande dos homens maus. Eu louvo a Deus. E não é para defender homem A ou B, não, irmãos, é porque isso é errado. E o que nós descobrimos, irmãos, no tempo que estamos aqui? Muitas pessoas já não estão aqui, sabe? Mas, irmãos, é cada pecado cabeludo. Meu Deus do céu. Então, meus amados, a ceia deve ter uma frequência semanal, a princípio. Mas isso não significa que seja uma lei rígida, pétrea, que não se possa manejar por conta do pastoreio. Então, há campos que são distantes e não tem pastores que podem ir lá. Por isso, a ceia, às vezes, tem uma frequência até menor do que mensal. Mas é interessante nós vermos, irmãos, que a ceia do Senhor era servida ordinariamente para os crentes, para levá-los à edificação espiritual. Por quê? Se Cristo deseja estar com o seu povo através do sacramento, por que ele tem que ficar distante tanto tempo, longe de nós? Não é? Não seria melhor ele estar bem pertinho de nós, por algumas vezes? A Bíblia nos ensina que sim. Fazer isso em memória de mim. Quando Jesus manda fazer, não é assim, faz de vez em quando. Não, façam isso, façam isso, façam isso, em memória de mim. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e nosso Pai querido,
Nós pedimos a Ti a Tua bênção sobre a nossa vida, porque falar da ceia do Senhor, ó Deus, é realmente falar de algo muito precioso. É precioso tanto quanto a palavra pregada, quanto o batismo administrado. Senhor, mas leve-nos a ter uma altíssima consideração por este rito instituído por Jesus, o Teu Filho amado. Não só, Deus, compreendendo exatamente o que significa o rito e os benefícios que nos são trazidos através da participação na ceia, mas Deus nos prepara melhor, Pai, para participarmos dignamente do pão e do vinho. A ceia já se avizinha, ó Deus, do mês que vem, e nós te pedimos que este temor e tremor esteja dentro de nós. Nós sabemos, ó Deus, que jamais seremos dignos de participar da ceia. É o Senhor que nos traz ela até nós. É o Senhor que nos faz partícipes da mesa. No entanto, ó Deus, que não celebremos os asmos da hipocrisia, ou que venhamos a perverter o cálice da bênção, mas que efetivamente, ó Deus, possamos, com temor, com desejo de nos libertarmos dos nossos pecados, das nossas faltas. Meu Deus, leve o Teu povo à santidade, a começar em mim, para que nós não sejamos culpados do corpo e do sangue de Jesus. E mais do que simplesmente, ó Deus, ficarmos temerosos de tocar no pão, mas leva-nos, ó Deus, a uma alegria, porque o vinho é para alegrar o nosso coração e o pão é para nos nutrir, nos dar forças. Assim, ó Deus, a ceia não pode ser para nós, ó Deus, um rito fúnebre, algo que nós estamos com medo, amedrontados. Não, Senhor, é algo para nos trazer para bem perto de Jesus. Coloque isso no nosso coração, Senhor, esta alegria de bebermos o sangue do Cordeiro e comermos da sua carne santa, neste vínculo pactual que o Senhor estabeleceu conosco. Deus nos coloca bem apercebidos de todas essas realidades espirituais e que elas sejam poderosamente promovidas pelo Teu Espírito entre nós, para a edificação da Tua igreja. Nos dá, Senhor, de nos encontrarmos com mais frequência com o Senhor Jesus. Que esta mesa seja oferecida a nós, ó Deus, todas as vezes que assim o Senhor, pela Tua providência, nos conceder. Em nome de Jesus, assim oramos a Ti, agora e sempre. Amém.